Bom dia, olá povo amigo, povo de Deus, comunidade, Sagrada Família, grupo de oração, paz e bem, paz e graça da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para mais um grupo de oração, onde eu convido todos os irmãos já a anotar aí a palavra que nós vamos partilhar. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1 em diante, que vamos estudar, meditando assim esta grande palavra do Antigo Testamento e que se faz muito presente nos nossos dias atuais, em especial dentro da nossa igreja. Então, convido a todos os irmãos para juntos partilharmos e refletirmos essa palavra, que o Senhor possa alcançar seu coração, alcançar nossos corações, que nós possamos ter direcionamentos através dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 1 Samuel, capítulo 17. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco, em Judá, acamparam entre Soco e Ezeca, em Efesdomim. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale do Querebi, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam no lado da montanha e Israel na colina de fronte. O vale os separava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gete, cujo talhe era de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Tinha perneira de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como um cilindro de um tear, e sua ponta pesava 600 ciclos de ferro. Um escudeiro o precedia. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Por que vieste disposto a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós escravos de Saul? Escolhi entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou: Lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos junto. Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Isaí, já idoso no tempo de Saul. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamava-se o primogênito Eliabe, Abinadab o segundo e o terceiro Sama. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos estavam com Saul. E Davi, ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso por 40 dias. Um dia disse Isaí a seu filho Davi: Toma para teus irmãos um éfa de trigo torrado e esses 10 pães, e apressa-te a levá-lo a teus irmãos no acampamento. Entrega esses 10 queijos ao chefe dos 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel no vale do Querebi, em guerra com os filisteus. No dia seguinte, pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou a bagagem e partiu, como lhe ordenara Isaí.
Chegou ao acampamento no momento em que saiu o exército para a batalha, levantando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias de Gete avançou para fora das fileiras do exército, proferindo o mesmo desafio, como nos dias precedentes, que Davi escutou. Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vede, diziam eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei acumulará de favores, dar-lhe-á sua filha, e isentará de imposto em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: que será feito àquele que ferir este filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar deste modo o exército de Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: dar-se-á isto e isto a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo falar assim, colirizou-se: por que vieste aqui? Com quem deixaste as ovelhas no deserto? Conheço tua pretensão e a tua mau índole. Foi para ver a batalha que vieste? Que fiz eu de mal? Respondeu Davi. Nada mais fiz do que uma simples pergunta. E afastou-se do seu irmão. Indo perguntar a outros, dos quais obteve sempre a mesma resposta. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passa de um menino, e ele é um homem de guerra desde sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava. Assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a este filisteu incircunciso, que insultou o exército de Deus vivo. O Senhor, acrescentou, que me salvou das garras do leão e do urso, salvar-me-á também das mãos desses filisteus. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. O rei vestiu Davi com sua armadura, pôs na cabeça um capacete de bronze e armou de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou o seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu, de seu lado. O filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu com os olhos e, vendo que era jovem, louro, de delicado aspecto, desprezou. Disse-lhe: sou porventura um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim, contra espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te matarei, cortar-te-ei a cabeça e darei cadáver dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Davi também correu para a linha inimiga, ao encontro do filisteu. Meteu a mão no alforje
tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou na fronte, e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim venceu Davi o filisteu, ferindo de morte, com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Amados irmãos, essas são para nós palavras de libertação. A palavra do Senhor que vem nos trazer a libertação. Mostra o poder da libertação quando diante do exército do Senhor existem homens corajosos, homens valentes, homens que têm zelo pelo Deus vivo, homens que têm zelo pelo seu ministério, homem que tem zelo pelo povo de Deus, homem que tem zelos pela igreja. Então a palavra de Deus, todo esse relato, diz para nós então que os filisteus vieram atacar Israel. E o exército de Israel então se põe em linha de combate. O exército não fugiu de Israel, ele foi para a linha de combate. Mas os filisteus tinham um plano, tinha um jogo dentro dessa guerra. Essa guerra tinha algo que estava em jogo, que era muito valioso. Então se levanta o grande campeão dos filisteus, Golias, um gigante que amedrontava qualquer um, herói de guerra, e faz um desafio: escolhe um homem dentre vós para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos nossos escravos. Mas se eu matar e eu vencer, então sereis vós os nossos escravos e nos servireis. A palavra diz que o exército de Israel, ao ouvir estas palavras, com seu rei Saul, recuava, tremia de medo. E a palavra continua, amados irmãos, para nós, que isso acontecia pela manhã e pela tarde, durante 40 dias. Até um dia que Isaí pede a Davi para ter informação de seus filhos. Vai lá, leva um éfa torrado, 10 pães, e leva esses 10 queijos e dá ao chefe de 1000, para você ter informações exatas dele e dos seus irmãos. Traz alguma coisa deles para provar que eles estão bem. E Davi chega no momento exato, chega no momento do combate, ou seja, chega no momento que vê um exército, que vê um povo recuar diante de um gigante, diante de um filisteu, diante de um incircunciso, diante de um que não conhece a palavra de Deus, de um daqueles que não serve a Deus, de um daquele que se intitulava como gigante invencível. E todo o povo recuava. E Davi olha aquilo, não aguenta no seu coração. Davi não aguenta ver aquele insulto ao Deus vivo. Davi não aguenta ver o seu exército, o exército de Deus parado, paralisado, consternado com medo. E ele ouve então alguém falar: olha, aquele que ferir esse gigante, o rei vai dar a filha, vai livrar a casa do seu pai de impostos. Davi ouve aquilo, será que isso é verdade? E sai buscando mais informações. E começa a obter resposta de todos. O irmão dele, infelizmente, Eliabe, como está aqui no versículo 28, seu irmão fala para Davi: o que vieste fazer aqui? Vieste para ver a guerra? Conheço bem a sua índole. Davi: que mal fiz eu, a não ser apenas uma pergunta. Por que Eliabe falou isso? Porque Eliabe estava na guerra, mas ele não estava comprometido com a guerra. Eliabe estava na guerra, mas não sabia qual era o jogo que estava por trás daquela guerra. Ele não tinha discernimento. Ele não procurava saber o que estava acontecendo. Eu estou na guerra, mas se combater eu combato, se não combater eu não combato. Se o exército recuar eu também recuo. Infelizmente, amados irmãos, como Eliabe, tem muitos irmãos hoje dentro da igreja, que está dentro da igreja,
mas não sabe por que está. Vive dentro da igreja, mas não sabe por que vive. Comunga, mas não sabe por que comunga. Porque, infelizmente, existe uma realidade. Não toma dianteira, não toma linha de frente, mas quando vê o irmão se posicionar contra algo que ele não aceita, ainda critica o irmão. Quando vê o irmão se posicionar firmemente contra algumas coisas que ele não aceita, que ele não concorda porque está errado, porque vê que ali vai causar um mal muito grande à igreja dos filhos de Deus, alguns ainda são criticados, esses irmãos que estão à frente, esses irmãos que são zelosos. Infelizmente, existe muitos Eliabe dentro da igreja. Que está na igreja, Eliabe estava na guerra, mas não sabia o que estava por trás da guerra. Não sabia qual era o jogo daquela guerra, qual é o jogo do inimigo. Tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas não conhecem o jogo do inimigo. Não se aprofunda, não busca. E qual era o grande jogo daquela guerra? O jogo daquela guerra era a liberdade da igreja, a liberdade dos filhos de Deus. Era o grande propósito, escravizar os filhos de Deus. Primeiro apresenta um gigante para paralisar, para consternar, para encher de medo os filhos de Deus, a ponto que todo exército recuava. Mas não queria lutar exército contra exército, porque o exército inimigo sabe muito bem que se combater de frente com a igreja, com toda a igreja, não vai conseguir vencer. Porque a igreja junta era poderosa, mas ele tenta dividir, separar um para através de um escravizar. Escraviza um na sua família, separa um da sua família, escraviza. Separa um do seu grupo de oração para escravizar, para contaminar todo o grupo de oração. Esse é o jogo. O jogo então era simplesmente esse: meter medo, paralisar, para depois vencer e escravizar. E nós outros estamos vendo, amados irmãos, que o gigante, você liga a televisão de manhã, ele está lá desafiando a igreja. Você liga meio-dia, ele está desafiando a igreja e o povo de Deus. Você liga às 8 horas da noite, está o desafio, metendo medo, querendo paralisar os filhos de Deus. E nós temos que estar atentos a tudo isso, a esse jogo que nós estamos envolvidos. O jogo é um jogo totalmente espiritual, uma guerra totalmente virtual, uma guerra totalmente, como que eu vou dizer, uma guerra biológica que tenta nos paralisar. Infelizmente, muitos estão cedendo, estão se paralisando, estão se consternando, estão com medos. Mas nós temos que entender o jogo que está por trás disso tudo. Infelizmente, como eu falei, tem muitos Eliabe dentro da guerra, que não sabem qual é o jogo. Mas esses mesmos Eliabes, é bom que fique sabendo. Infelizmente eu sou obrigado a falar, que não se preocupa com a guerra, e quando chega nas eleições, votam nesses partidos que apoiam tudo isso, que querem criar a lei de incesto, querem aprovar a lei de incesto, onde o irmão pode se casar com a irmã, o filho pode se casar com a mãe pode se casar com o filho, pai com filha, enfim. É um braço só, esse exército filisteu. É um braço só, aonde o grande gigante, o grande campeão deles, que é a ameaça, está todo dia dentro das nossas casas. Está todo dia. O fica em casa. Está todo dia nos amedrontando, está todo dia nos paralisando. Tudo funciona, mas só a nossa igreja está no esfriamento. E isso é muito perigoso. Nós estamos vendo um esfriamento muito grande dentro da nossa igreja. E por isso é necessário que nós temos que falar a verdade. Nós não podemos recuar. Nós temos que ir para a linha de frente, cheio de zelo como Davi foi. Saul deu toda a roupagem para Davi. Sua armadura, sua espada, seu capacete. Davi foi andar com aquilo, não estou habituado a usar isso. Mesmo que nós não estamos habituados todo dia diante da palavra de Deus, nós não somos homens totalmente espiritualizados, mas somos homens que temos fé na palavra de Deus.
Nós podemos não conhecer tão bem tudo sobre a igreja, mas nós temos que ter uma certeza no nosso coração. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. O Deus que deu a vida na cruz do Calvário para me libertar, para me salvar, para salvar a minha família. Um Deus que quis constituiu uma igreja através de um homem que ele confiava. Um Deus que continua confiando a sua igreja a nós, homens servos de Deus. Amados irmãos, Davi não era homem de guerra, como o Saul falou. Era um jovem, mas um jovem cheio de amor por Deus. Cheio de zelo pela palavra de Deus, cheio de zelo pelas coisas santas. E Davi enxergou muito bem o que estava em jogo naquela guerra, que era a liberdade dos filhos de Israel, que era a liberdade dos filhos de Deus hoje. É a guerra que nós estamos atravessando, essa guerra biológica. A guerra é muito mais profunda. Mas então, como vencer essa guerra? A palavra diz que Davi falou: eu não sei usar essa espada, eu não sei usar essa armadura, não estou habituado. Ele corre num regato e pega 5 pedras lisas e mete a mão na sua funda que estava no seu alforje de pastor. Davi foi para a guerra com o que tinha, com o que ele confiava. Ele falou para Saul: olha, quando o teu servo estava apacentando o rebanho, se vinha um leão, roubava uma ovelha, eu perseguia e tomava a ovelha da boca dele. Se ele se voltasse contra mim, eu agarrava ele pela goela e estrangulava. Fiz isso com o leão e fiz isso com o urso. E esse Deus que me livrou de tudo isso, vai me livrar também da mão desses filisteus. Amados irmãos, o Deus que fez o mar vermelho se abrir, o Deus que fez Lázaro ressuscitar fedendo há 3 dias, é o mesmo Deus de hoje e sempre, está pronto para nos livrar. Mas Deus, ele gosta de agir através dos seus servos. Ele quer se manifestar a sua força, a sua glória, a sua honra, o seu poder, é através do seu servo, é através de você, pregador. É através de você, intercessor. É através de você, legionário. Não importa o seu ministério, Deus quer agir através de você. Eu não tenho 5 pedras na mão. Como essas 5 pedras, você não tem 5 pedras, mas a igreja, ela te fornece um texto que tem 50 pedras lisas, que rezado com fé, que rezado com zelo, derruba qualquer gigante. Vai bater na fronte. Quando o primeiro gigante cai, sabe o que acontece? Todo o exército filisteu parte em retirada, porque vê que ali, diante de Deus, diante da igreja, diante desse país, tem homens de fé, tem homens de oração, tem militante dentro dessa igreja católica, apostólica, romana, tem pregador de grupo de oração, tem intercessor, tem coordenador, que são fiéis a Deus e que não vai deixar essa batalha por menos, que já entenderam muito bem qual é o jogo que nós estamos vivendo, e que nós estamos atravessando, qual é o jogo dessa guerra. É um jogo para nos escravizar, é um jogo para tirar a nossa liberdade, e nós precisamos então estar firme. Você pode usar essas 5 pedras, essas 50 pedras maravilhosas que está na sua mão, rezar o terço, rezar o rosário, que Deus e o exército do Senhor vai combater junto conosco. É outra coisa muito simples que você pode derrubar esse império. Você tem o controle na sua mão. Na hora que você vê que esses noticiários não são coisas que edificam, troca de canal ou desliga. Porque você desligando não tem audiência, você desligando não vai ter repercussão. Eles não vão ganhar audiência em cima de você, em cima da família de Deus. E quando não se tem audiência, cai e o império é desmontado. E nós temos que lutar por isso, nós temos que nos unir. Os Eliabes dentro da nossa igreja têm que tomar consciência, têm que aprender o que está em jogo essa guerra. Tem que aprender o que está em jogo, não pode estar na guerra por estar. Eu peço, em nome de Jesus, vamos abrir nossos olhos, vamos nos unir em oração, vamos nos unir, somos um só corpo. A palavra de Deus diz que quando uma parte do corpo está ferida, toda a parte sofre, mas quando uma parte está feliz, toda a parte se gratula com ele. Não podemos e não queremos. A palavra diz aqui então, que quando Eliabe preferiu todas essas palavras contra Davi, diz o seguinte no versículo 30, que fizeram uma simples pergunta e afastou-se do seu irmão. Davi viu que o irmão dele não tinha entendimento
Viu que o irmão dele, apesar de ser mais velho do que ele, de ser homem de guerra, de estar nas fileiras, não tinha entendimento da guerra, não sabia o que estava em jogo, não sabia o que estava por trás. Ele começou a ofender o irmão, a criticar o irmão, e Davi foi bem claro, se afastou do irmão, e Davi afastou-se dele. Amados irmãos, nós não queremos afastar de irmão nenhum. Não devemos fazer isso, mas devemos sim ter cuidado com toda a situação dentro da nossa igreja. Estar de olhos abertos. Que Deus, nesse dia maravilhoso, possa alcançar o seu coração. Possa nos tornar homens zelosos pela palavra de Deus. Homens zelosos pela nossa igreja, homens zelosos pela Eucaristia, homens que de fato se colocam na posição, na linha de frente, que não tem medo, que enfrenta, porque o gigante não é tão forte como se parece. Bastou uma pedra bem colocada, o alvo ser bem focado, que ele desmontou e caiu por terra. E quando nós oramos, temos um foco, sabe? Temos que orar em cima do alvo certo, como Davi arremessou a sua pedra no alvo certo. Assim também nós precisamos direcionar nossas orações num alvo certo, porque aí o gigante desmorona e todo o exército foge junto com ele, exército filisteus. Que Deus possa te abençoar poderosamente neste dia, você, a sua família, o seu ministério, como eu falo sempre, o seu ministério, não importa qual ministério, qual o seu serviço dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Eu peço que Deus te unja, que Deus te abençoe. Assim como Deus ungiu Davi, capacitou Davi, como chamou Davi, elegeu, capacitou e escolheu para ser um combatente dele, que o Senhor também possa te eleger, te ungir, te consagrar, te abençoar, para que você seja um combatente, para que você saiba por que luta, para que você tenha certeza no seu coração, Deus está comigo, Deus está com a minha igreja, Deus está com a minha família, Deus está no meu ministério, e eu vou para a linha de frente, eu vou combater, eu vou rezar, eu vou orar em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, intercessor, você intercessora, você pregador, você coordenador. Deus te abençoe, Deus guarde o seu ministério, tenha zelo pelo seu ministério. É a liberdade do seu ministério que está em jogo, é a liberdade da sua comunidade que está em jogo, é a nossa liberdade que está em jogo, é a liberdade dos filhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te ungir, que Deus possa te dar a força necessária para você se manter de pé diante dessa batalha, mas ser acima de tudo, mais que um vencedor em nome de Jesus. Que a funda que Davi usou para derrotar aquele gigante, que ele arremessou, essa funda possa ser a sua oração pelo sangue de Cristo. Que o sangue de Cristo você possa usar em nome de Jesus, pedir que o sangue de Cristo possa ser derramado, lavar você, lavar seu ministério, para que quando vocês orarem, o alvo atinja a perfeição, que essa funda seja arremessada, que essa pedra lisa, meu irmão, possa ser a sua palavra de fé, a sua oração de fé, a sua oração de zelo pelas coisas santas, por aquilo que é do Senhor. Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso vicariato Alcântara, Deus abençoe os irmãos que estão na linha de frente, Deus abençoe aqueles que estão na coordenação, que o Senhor os guarde, que nós possamos ter força para lutar, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado irmão, graça e paz, tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada. Você que nos acompanha sempre no YouTube, que está sempre interagindo conosco, você que nos acompanha pelo Face, Deus te abençoe, Deus te cure, Deus te liberte, Deus guarde a sua família. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.